Olá, meus queridos da mentoria! Vamos falar nesta aula dos níveis, isto mesmo, dos níveis de planejamento. Quando a gente fala de níveis de planejamento, nós vamos ter dois direcionamentos distintos para abordar essa temática que é bem delicada. Vamos ter um direcionamento que vai apontar para as modalidades. Quando fazemos um estudo detalhado do livro do Celso Vasconcelos, descobrimos que falar de níveis também é falar de modalidades. E descobrimos que para Celso Vasconcelos, as modalidades não se limitam a estas que estão aqui em cima, não. Plano da escola, plano de ensino e plano de aula. Não, vou muito além. Há muitas outras modalidades além destas. Há muitos outros níveis de planejamento, porque ele vai chamar de níveis de planejamento, além destes três do tópico 1.3. Mas falar de níveis também é falar do planejamento do ponto de vista organizacional. Isso é, do ponto de vista da administração pública e suas divisões em camadas hierárquicas. Então temos duas abordagens distintas para esse tema que vamos trabalhar nessa videoaula. Temos aí o Kevenato. Ele vai nos dar essa noção de planejamento em sede de níveis organizacionais. Isso mesmo, a parte organizacional. Ele vai nos ensinar, com base na sua obra, que o planejamento divide-se em três níveis hierárquicos. No topo da pirâmide, no mais elevado nível hierárquico, eu tenho o planejamento institucional, aí na sua coluna da esquerda. No meio da pirâmide, eu tenho um planejamento intermediário. E na base da pirâmide, eu tenho um planejamento subalterno ou operacional, organizados em nível hierárquico. Se eu tenho, então, um planejamento em nível institucional, por óbvio, sua natureza será estratégica, porque estaremos pensando em planejamento a nível de sistema de ensino. Então vamos pensar aqui em Secretaria de Educação do Distrito Federal. Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ela faz o planejamento a nível institucional, porque planeja para todo o sistema de educação do Distrito Federal. O seu planejamento é um planejamento no nível estratégico. Os seus planos são planos estratégicos. Ainda pensando no planejamento, mas agora no nível intermediário da hierarquia, estamos falando daqueles que são efetuados a nível de regional, Diretoria Regional de Ensino, as regionais que têm dezenas de escolas a elas subordinadas, Regional do Recanto das Emas, Regional da Ceilândia, Regional de Taguatinga. Então temos as diversas regionais. Elas estão no nível hierárquico intermediário. Então no nível organizacional de planejamento, elas planejam no nível intermediário. E o plano que elas materializam é um plano tático, porque está no nível intermediário. Agora, quando nos remetemos às escolas, as escolas, elas estão no nível subalterno da hierarquia. O planejamento delas é um planejamento operacional ou subalterno. E o seu plano? O seu plano também será um plano operacional, ok? Então, dando continuidade, em matéria de conteúdo, no nível institucional, quando temos um plano estratégico, esse plano sempre será um plano de diretrizes, ele sempre será sintético, ele sempre será um plano que vai estabelecer normas ou regras gerais. Geralmente ele vai dizer o que deve ser feito em matéria de educação, enquanto no nível intermediário o plano vai ser um pouco mais detalhado, dizendo como fazer, mas não como fazer tudo, mas um como fazer mais amplo. E no planejamento no nível operacional ou subalterno, aí teremos um como fazer, mas bem detalhado, bem analítico, um passo a passo de todas as ações. Essa é a ideia. No nível estratégico, no nível institucional, os planejamentos, em regra, são de longo prazo.
Enquanto em um nível intermediário, os planejamentos são de médio prazo. E no nível subalterno, tudo que a gente planeja é para curto prazo. Tudo que é planejado no nível institucional, no topo da pirâmide, a nível de Secretaria de Educação, Ministério da Educação, é macro-orientado e aborda todo o sistema, toda a organização de um sistema educacional como um todo. Já os planejamentos intermediários, ali, o planejamento tático no nível intermediário, ele aborda unidades mais regionais e não completamente sistêmicas. Ele trabalha planejando para determinadas regiões. E enquanto o operacional ou subalterno vai planejar para uma unidade, que geralmente é uma escola, abrangendo o delineamento de tarefas, o delineamento de funções, né, o planejamento, os projetos, entre outros, mas sempre no nível micro da instituição. Então essa é uma divisão hierárquica apresentada por Kevenato, que para fins de clareza, a gente exemplifica um pouco mais nos esqueminhas que se seguem. Então, em matéria de nível hierárquico, a Secretaria de Educação do Distrito Federal faz um planejamento estratégico, as regionais de ensino um planejamento tático e as escolas planejamentos operacionais. Essa é uma pirâmide de natureza hierárquica, perfeito? Bem, se eu levar em conta a amplitude do planejamento, lá no nível estratégico, aquele feito pela Secretaria de Educação, aquele plano que é de maior hierarquia, ele terá mais amplitude, será um tema de longo prazo, será um planejamento de longo prazo, será um planejamento mais amplo, enquanto aquele feito pela Regional de Ensino, no nível tático, ele não terá a mesma amplitude do estratégico, será um pouco mais, na verdade, um pouco mais específico, mas não tão específico, não tão pontual quanto o planejamento feito a nível de unidade, a nível de escola. Esse, de todos os planejamentos, é o mais específico. Então essa pirâmide invertida aqui é a pirâmide que vai trazer a noção de amplitude e especificidade do planejamento. Quanto mais para cima, mais amplo. Quanto mais para baixo, mais específico. E a pirâmide anterior, ela é a pirâmide da hierarquia. Quanto mais para o topo, maior a hierarquia do planejamento. E quanto mais para a base, menor a hierarquia do planejamento. Perfeito? Tá? Então temos aí as duas pirâmides, a da amplitude e a da hierarquia. No nível estratégico, lá a nível de Secretaria de Educação, esse planejamento é feito pela alta administração, isto é, pelo secretário de Educação, pelo governador do Distrito Federal, se for o caso, ou governador do Estado, presidente da República, se eu estiver falando de governo federal, seria presidente da República, ministro da Educação, Conselho Nacional de Educação. Então pega os principais órgãos da educação. Pega, se estamos falando de uma empresa privada, o quadro de sócios com maior poder de decisão, tá? Pega os diretores da empresa. Então isso aqui pega o topo hierárquico de uma empresa privada, esse tipo de planejamento estratégico, e o topo político da administração pública para planejar nesse nível hierárquico o nível estratégico, perfeito? Então, continuando, já no nível tático, ali o intermediário, se estamos falando, por exemplo, de uma empresa privada, pegará os gerentes e os coordenadores, pegará, se estivermos falando de administração pública e secretaria de educação, o diretor da regional e o seu conselho e os seus assessores diretos, perfeito? E se estivermos falando de planejamento no nível operacional, de uma empresa privada, pega seus assistentes, seus auxiliares e seus funcionários ali trabalhando o planejamento no nível operacional.
Se estamos falando de uma escola, pega o diretor, pega a coordenação, pega os professores. Essa é a ideia no âmbito de Kievenato, no âmbito da disciplina conhecida como administração. Perfeito? Tá tranquilo, não tá? Vamos continuar. Então, nesse segundo bloco, a gente sai da noção da administração pública e entra em Celso Vasconcelos. E aí, quando a gente fala em níveis de planejamento, segundo a obra de Celso Vasconcelos, vamos nos remeter ao planejamento escolar, que vimos lá no nosso programa, se divide em planejamento da escola, planejamento de ensino e planejamento de aula. Não obstante, Celso Vasconcelos vai trazer à tona uma série de novos tipos de níveis, por consequência, novos tipos de planejamento. Lá na sua obra, mais ou menos ali na página de número 25. Acabei colocando tudo de uma vez aqui. Era para entrar um de cada vez e entrou tudo. Veja lá comigo. O primeiro deles, no topo da hierarquia, é o planejamento do sistema de ensino. É o mais elevado hierarquicamente falando. Depois temos o planejamento da escola. Depois temos o planejamento curricular. Depois teremos o projeto de ensino-aprendizagem, que também terá ali duas divisões, que a gente já vai descobrir. O plano de ensino, também conhecido como plano de unidade didática, e o plano de aula. Eles vão estar aqui dentro do projeto de ensino-aprendizagem. O projeto de trabalho e o projeto setorial. Então a gente está num ponto muito delicado da nossa matéria, porque isso que você está vendo aqui pode cair dentro do estudo dos níveis de planejamento, segundo o Celso Vasconcelos, e pode cair dentro do estudo de modalidades. E se eu me remeto somente às modalidades, eu vou falar de plano da escola, que está aqui em vermelhinho, vou falar do plano de ensino e vou falar do plano de aula. Plano de ensino e plano de aula, segundo o Celso Vasconcelos, isso é importante para a prova, estão aqui dentro, ó, aqui do lado, dentro do projeto de ensino-aprendizagem. Abaixo, o planejamento de trabalho, e eu estou bem em cima, deixa eu vir para o lado aqui para você copiar, derrubei tudo já, é o planejamento setorial, dá uma olhada aí, ó, planejamento setorial. Viu? Anotou? Deu print? Belezinha! Nem precisa, você vai receber essa apresentação prontinha. Quando você faz a mentoria, recebe tudinho. Então, vamos falar rapidinho um pouquinho sobre cada um desses planejamentos. Eu só vou apresentar aqui os planejamentos de uma forma muito rápida e sintética, porque eu vou aprofundar em cada um deles lá no estudo das modalidades, quando eu estiver já no finalzinho do meu curso. Então veja lá, planejamento de ensino, segundo Celso Vasconcelos. Tá aí, planejamento do sistema de educação ou ensino e, na sequência, planejamento da escola. Então, o planejamento do sistema de ensino é o primeiro, tá? Vai falar realmente do que o nome está dizendo, o planejamento dos sistemas. Eu não tenho um sistema de ensino federal, artigo 16 da LDB, eu não tenho um sistema de ensino estadual e distrital, artigo 17, eu não tenho um sistema de ensino municipal, artigo 18. O planejamento a nível de sistema federal, estadual, distrital ou municipal, em matéria de políticas públicas em educação, é um planejamento do sistema de educação ou do sistema de ensino, feito pelas mais altas autoridades de cada uma dessas entidades da federação. Logo abaixo eu tenho o planejamento da escola. Em matéria de hierarquia, ele é um documento global, ele vai expressar orientações gerais, segundo Celso Vasconcelos, e ele deve trazer para a sua elaboração o contexto social, político, econômico e cultural da escola. Lembrando que cada escola tem um contexto diferente do outro. Então, o que é planejado para uma escola deve ser feito pela sua equipe e não serve para outra escola, ainda que na mesma regional, porque entre uma quadra e outra, isso já é o suficiente para que as características regionais daquela comunidade mudem completamente. Muito bem, temos aí na sequência o planejamento curricular, que vimos lá no nosso gráfico. Volta no gráfico, olha lá, que legal. Planejamento curricular, bem aqui, ó, planejamento curricular. Tá?
logo em cima do projeto de ensino-aprendizagem. Então, planejamento curricular, vai para cá, mais um, opa! Ele nada mais é do que uma proposta geral de experiências de aprendizagem. Ele vai simplesmente detalhar os componentes curriculares da grade escolar. E isso aqui é importante para a prova, esse número 2. Qual é o planejamento que detalha os componentes curriculares da grade curricular? É o planejamento curricular. Fácil. Estou afundando aqui de novo. A cadeira vai baixando. Que miséria. E é um planejamento direcionado à formulação do currículo e segue a orientação nacional, da BNCC, por exemplo, e das diretrizes curriculares nacionais para a educação. Também segue as diretrizes curriculares estaduais para a educação, se estivermos no âmbito do Estado, e também seguirá as diretrizes curriculares municipais para a educação, se estivermos falando de uma instituição municipal de ensino. Ponto. Agora vem um ponto interessante. O projeto de ensino e aprendizagem. Esse vai se dividir, quase que não sai. É a sede de novo. Tem que dar aula agora bebendo água a cada segundo. Quando eu tinha meus 20 e poucos, 30 e poucos anos, dava aula o dia inteiro, não bebia um copo d'água. Hoje não dou aula 5 minutos sem beber água. Então o projeto de ensino e aprendizagem vai se subdividir em projeto da escola, plano de unidade didática ou plano de ensino, e vai se subdividir em plano de aula. Então veja lá, qual é o propósito do projeto de ensino e aprendizagem? É criar e organizar o trabalho pedagógico. Está bem aqui. E ele vai ter 3 dimensões. Essas 3 dimensões caem em prova. Cai. Eu entreguei para vocês da mentoria mais de uma centena de questões sobre planejamento. E vocês vão observar que essas 3 dimensões do projeto de ensino-aprendizagem estão presentes nas questões. A primeira dessas dimensões é a análise da realidade, que é o que a gente chama de ponto de partida, que visa a transformação da realidade. A segunda é a projeção das finalidades, direção e fins propostos. E a terceira é a forma de mediação, encaminhamentos para intervenção na realidade. Parece muito com o estudo das dimensões do planejamento que vimos na aula passada, segundo o próprio Celso Vasconcelos, que tem uma dimensão ligada à realidade, uma ligada à finalidade e uma ligada à ação. E essa da ação, na verdade, ela está no meio das duas, entre a realidade e a finalidade, o objetivo, onde queremos chegar. Essa ligada à ação faz justamente isso que está aí escrito. Ela é uma forma de mediação entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Tranquilo? Seguindo adiante. O plano de ensino-aprendizagem é dividido em plano de curso ou plano de ensino e o plano de aula. O que é o plano de curso ou plano de ensino? É a sistematização da proposta geral de trabalho do professor numa determinada disciplina ou área de estudo. Ponto. Resumimos. É uma previsão de tarefas e objetivos de trabalho do professor. Esse plano geralmente dura 1 ano ou dura no mínimo 1 semestre e ele é subdividido em unidades sequenciais. Daí muitas vezes também ser chamado de plano de unidade de ensino. Já o plano de aula é aquele que para cada aula que vamos fazer, fazemos um. Ele apresenta todos os aspectos didáticos e metodológicos que vamos utilizar naquela aula. Os métodos, as técnicas, os meios, as estratégias que vamos trabalhar para alcançar o nosso aluno, o conteúdo que vai ser ministrado, o material que será utilizado para suporte da ação docente. O plano de aula ele é uma ação docente no processo de ensino integrado com os discentes em uma aula ou conjunto de aulas, segundo redação do próprio Celso Vasconcelos. Vamos falar deles em mais detalhes na aula do tópico 1.3, tá bom? Muito bem. Na sequência, temos o projeto de trabalho e o planejamento setorial. O projeto de trabalho vai nos remeter a John Dewey,
lá na pedagogia de projetos. Vamos falar disso melhor lá no estudo das modalidades. Você só precisa saber que ele existe no momento. Ele vai assumir um caráter interdisciplinar e ele será desenvolvido por toda a escola durante um determinado período, que pode ser um semestre ou um ano letivo. Já o planejamento setorial, ele é realizado com a parte interna da escola. Ele é por setor. O nome já está dizendo isso. Direção, coordenação, supervisão, orientação educacional, secretaria, auxiliares. Cada divisão, cada departamento, cada âmbito interno da escola pode vir a ter o seu próprio planejamento setorial, porque ele está ali no âmbito micro da instituição, ok? Muito bem, é o que eu preciso saber em matéria de estudo de níveis, é que ele se divide em um conhecimento da área de administração, pautado em Kevenato, e um outro da área pedagógica, doutrinária pedagógica de Celso Vasconcelos, que está no livro que foi entregue para vocês na mentoria. Mas a gente estuda isso em detalhes lá no estudo das modalidades. Aqui a gente só apresenta a temática. Perfeito? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.